Olá, queridos amigos, irmãos e irmãs, meditemos juntos o Evangelho deste domingo, segundo São Marcos, capítulo 10, versículos de 2 a 11. Os fariseus se aproximaram de Jesus e perguntaram para pô-lo à prova: Mestre, é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Então Jesus respondeu: o que Moisés escreveu sobre isso? Eles responderam: Moisés permitiu escrever uma carta de divórcio e mandá-la embora. Jesus lhes disse: ele escreveu esse mandamento por causa da dureza do coração de vocês. Mas desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. E assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram de novo perguntas sobre isso, e Jesus lhes disse: quem se divorcia de sua esposa e se casa com outra, comete adultério contra a primeira. E se ela se divorcia do seu marido e se casa com outro, comete adultério. Hoje nós estamos diante de um assunto bastante polêmico e muito especial, que é o tema da família. Quando duas pessoas resolvem se casar, nós cremos que essas duas pessoas têm o propósito de viverem um com o outro para a vida toda, até que a morte os separe. Ao longo da caminhada, porém, essas pessoas enfrentam dificuldades que só elas sabem. Muitas são as famílias que conseguem superar as dificuldades da caminhada e conseguem viver fiéis, primeira condição, para que o casamento prevaleça, permaneça, se sustente, fiéis um ao outro por toda a vida, assumem projetos comuns, sofrem juntos e superam juntos. Mas é verdade também que alguns casais, mesmo fazendo todo o esforço, eles acabam por não conseguir superar algumas dificuldades e se divorciam. Já no tempo de Jesus, havia esse problema, só que ele era muito mais complexo. Os casamentos eram arranjados, não era decidido pela mulher, era apenas pelo homem, e o divórcio também era uma decisão que dizia respeito apenas ao homem. À mulher não era dado o direito de decidir, de modo que o marido podia abandoná-la desde que desse uma carta de divórcio para que ela pudesse ser acolhida na casa paterna. Caso ele não desse essa carta, se presumia que ela teria errado no casamento e era rejeitada pela família e rejeitada pela sociedade. Ninguém queria ter contato com uma mulher divorciada. Tamanho era o preconceito. Por causa disso, as mulheres divorciadas eram condenadas à prostituição para a sobrevivência. Moisés permitiu que fosse dada uma carta de divórcio para isentar a mulher de culpa e assim ela pudesse ser acolhida outra vez na casa paterna. Jesus disse que isso se deve à dureza do coração dos homens. Mas desde o princípio, quando Deus criou o homem e a mulher, colocou no coração de ambos esta inclinação um para o outro. E depois que eles assumissem esse compromisso de se unirem para formar uma só carne, que não se separassem mais. E ele insiste: o que Deus uniu, o homem jamais separe. Essa é a meta. Se casa com esse objetivo. Ainda que, é preciso dizer, a igreja vem sempre orientando para que nós tenhamos um olhar caridoso para aquelas famílias que não conseguiram sustentar o seu casamento, para nós não julgarmos. Afinal de contas, nós nunca sabemos o que se passa na casa de ninguém. Quando acontece uma separação, somente as pessoas envolvidas sabem de fato o que elas já passaram. No entanto, Jesus adverte para que, uma vez se casando, tenhamos consciência que nós temos um vínculo indissolúvel. Ou seja, se alguém se casa e se separa e então vive uma outra relação,
ele chama de uma relação adúltera. Uma palavra muito forte que Jesus apresenta no Evangelho de hoje para chamar a atenção para a importância de a gente ter cuidado para que a gente lute pelo casamento. O divórcio, ele acontece, é verdade, mas que ele só deve acontecer quando todas as outras possibilidades já se esgotaram. Que Deus abençoe a sua família. Parabéns a todas as famílias que até hoje sustentaram a sua casa, as pessoas flexíveis que mudaram a si mesmas para poder sustentar a sua casa e que hoje são felizes. Enfrentaram dificuldades juntos e superaram e olham para trás agradecidos. Deus abençoe todas as famílias.